Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Comunidade 300X Podcast. Esse não é um podcast para quem quer ouvir inglês, né? Aprender inglês decorado. É para quem quer falar de verdade, entender na forma prática. O inglês que ele é fácil de entender, mas depende muito do seu esforço e, claro, de muito ensinamento, detalhes para você ter um inglês lúdico, prático e vai te surpreender como é fácil aprender inglês. Eu já estou aqui com Eudes Sampaio. Seja bem-vindo, Eudes. Fala para a gente primeiro, na real. É difícil aprender inglês? É fácil? Muita gente bate aquele pavor do inglês. E vamos começar falando sobre inglês. Podcast de inglês vai surpreender muita gente, hein? João, aprender inglês não é difícil, mas também não é fácil. E aí eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui na live, né? Peço que compartilhem, deixem um like e comentem aí abaixo alguns assuntos que a gente pode trazer aqui também em outras lives. Mas aprender inglês não é difícil nem é fácil. Aprender inglês a pessoa tem que querer aprender. E a partir do momento que a pessoa quer aprender o inglês, fica tudo mais fácil. Aí você tem que fazer de tudo para que o inglês esteja do seu lado, para que você possa aprender de uma vez por todas e não ficar enrolando. Mas com o método certo, com as técnicas certas, com o direcionamento certo, tudo fica mais tranquilo e fácil. Mas se a pessoa não quer aprender inglês e fica enrolando, é capaz do que fique até mais difícil e vire um sonho distante. É por isso que a gente já está aqui com o Edson Sampaio, que é especialista em aprendizado acelerado da comunidade 300X. E esse aprendizado acelerado vale muito aí a sua participação. Então já vou deixar um recado para você que está querendo aprender inglês. Se inscreve lá no canal, né? Tá o link abaixo aí. Já se inscreve, deixa seu nome, porque sempre vai ter novidade para você acompanhar. E o especialista em aprendizado acelerado, ele garante que dá certo mesmo. E tem como aprender com técnica, tudo vale de método. Então, é a sua oportunidade de aprender. Inglês não é difícil, tá? Difícil é aprender do jeito errado porque dá mais trabalho. Do jeito certo você aprende Isso, melhor, né, Wilson? isso. Do jeito certo, com a estratégia certa, fazendo o que tem que ser feito, dá para conseguir um resultado muito bom em pouco tempo. Vamos lá, vamos começar com as perguntas que eu sei que muita gente já está curiosa para entender o método, mas para começar, a principal pergunta é: como é que surge a comunidade 300X e por que existe a comunidade 300X? João, a comunidade 300X é para pessoas que querem compartilhar o aprendizado em inglês e querem aprender inglês, né, junto. É uma comunidade onde todo mundo se ajuda. E aí, quando você quer aprender inglês, ir sozinho é um pouco mais complicado, mas se você indo junto, compartilhando técnicas, métodos e estratégias, é mais fácil chegar no objetivo que é falar inglês. Por isso, a comunidade 300X, e esse 300 vem de um curso que a gente tem, que é o Potencialize Seu Inglês em 300%. Então, faz jus ao nome Comunidade 300X, e a gente segue com essas pessoas querendo aprender e se fortalecer no inglês. Cara, e aí já vem a primeira pergunta aqui, assim, a gente já fez uma agora, mas essa é essencial para o inglês, né? Qual é o problema real? Quando você preparou o método, né? Qual o problema real que a gente chega ali já do ensino de inglês, né? Esse problema real que eu digo assim, esse é o problema que tem no inglês. O problema real, na verdade, são vários problemas, João. Primeiro é que no Brasil as pessoas querem ensinar inglês primeiro com a gramática, que eu acho que começa errado. Então a pessoa vai aprender primeiro as regras para depois falar. E quando você vai aprender regras, é muito chato, regras gramaticais principalmente. A gente sabe, a gente, né, esteve na escola aprendendo regras do português, só que quando a gente estava aprendendo regras do português, a gente já era fluente em português. Então, assim, não gerava. Era chato, beleza, mas a gente já sabia falar. E no inglês a gente nem sabe falar inglês e fica aprendendo as regras. E isso atrapalha muito. Eu sugiro que o inglês seja aprendido através da escuta e da fala. E a gramática vem para lapidar. Então é isso. A primeira dificuldade é esse ensino de gramática primeiro, né? E depois a outra dificuldade que eu vejo assim bastante é que as pessoas não têm determinação nem disciplina para aprender inglês. Vê uma dificuldade ou outra e desiste, muda o foco, e aí se perde, e aí nosso país fica com esses índices, né, de poucas pessoas que falam inglês realmente.
Eu vejo muita gente dizendo que tem dificuldade de aprender inglês e começa a se cobrar muito, dizer que é falta de inteligência. E muitas vezes, na verdade, na prática mesmo, não é falta de inteligência, é método errado, né? Método errado, aprendendo errado e se decepcionando com pequenos obstáculos que você não consegue passar, você se decepciona e não quer seguir em frente. Então, assim, o aprendizado em inglês, ele tem muito isso da determinação. Tem dia que você está estudando, estressado, estudou, não consegue falar nada, não consegue entender nada, mas no outro dia a pessoa já consegue ouvir uma frase, entender, ver que está funcionando o aprendizado, porque é algo diário. É algo diário, você vai todo dia colocando um aprendizado a mais, vai percebendo outras coisas e vai internalizando o inglês. Então, assim, a pessoa tem que ter determinação e ir todo dia fazer, tirar ali 30, uma hora de estudo. Se você passou por essa dificuldade, se identificou com essa história, né, do inglês, dificuldade, então já coloca aí, já comenta aí no canal, coloca embaixo aí, já passei por isso, que é pra gente Isso. conhecer você, a sua história também, que muita gente, é interessante quando você comenta, você já se identifica com outras pessoas que também Isso. passam as mesmas dificuldades. Poxa, eu estudo inglês, o mesmo problema que a pessoa tem, eu também tenho. Então já coloca o seu comentário aí, já participa, interage com a gente também, que é muito importante a sua participação e interação com o canal, tá bom? E, João, só lhe cortando um pouco, teve uma vez que eu lembrei de um fato que aconteceu comigo, nesse exato modelo. Eu tinha passado o dia todo estudando inglês, já estava chateado e tal, né? Fazendo transcrição, fazendo listening, né? Assistindo tudo, falando. E estava colocando vídeos e não estava entendendo muita coisa. Aí eu dei um tempo, fui fazer outra coisa. E depois eu coloquei um vídeo e consegui entender tudo que a pessoa estava falando. E aquilo ali me deu um gás. Não, eu estou no caminho certo, só preciso ter calma e paciência e seguir aprendendo. Porque é diário e como você vai tendo pequenos ganhos que você não percebe ali no dia a dia, mas quando você vai ver depois de um mês, dois, você já avançou muito. E aí vamos começar já no ponto principal agora, que é o tema central da nossa entrevista, e tirar dúvida de que está acompanhando. Alguém quer aprender inglês do zero hoje, quero aprender, começar, o que é que eu faço primeiro? Ele procurou, olha, Sampaio, eu quero aprender do zero, quero começar, o que é que eu faço primeiro? Primeiro, para uma pessoa que quer começar a aprender inglês hoje, eu sugiro, e nos meus métodos, e no curso que a gente tem, é que a pessoa faça listening desde o primeiro dia e fale desde o primeiro dia, mesmo sem entender. Você vai fazer o listening, vai fazer a transcrição e vai falar, vai produzir. Você vai ter o input, depois vai ter o output, que é quando você fala. Eu vou te passar um pequeno texto com áudio, você vai ouvir esse áudio, vai fazer a transcrição desse áudio do jeito que você acha que é e vai escrever isso. Depois você tem uma ativação que a gente coloca e aí depois você vai produzir e depois você vai falar. Tudo baseado nesse áudio. E assim você vai internalizando o inglês, vai fazendo listening, vai ouvindo os padrões, vai ganhando vocabulário e vai ganhando gramática também sem até nem perceber. E aí já é fazer essa programação, essa dúvida comum. Começar pela gramática, então, tá tudo errado. Não, começar pela gramática, no meu modo de ver, é errado. Não aconselho ninguém a buscar a gramática primeiro. Primeiro você vai ouvir, vai falar, depois você vai buscar a gramática, depois você vai ler um livro, você vai ver como os autores escrevem, como eles conjugam os verbos, colocam as expressões e você vai se comunicar. Quando você chegar no aplicativo que você vai ligar para um gringo, para alguém que está lá nos Estados Unidos, que a gente tem esse aplicativo também, eu indico esse aplicativo. A pessoa liga para uma pessoa que fala inglês e você começa a falar, mesmo você falando errado e você se comunica, você já venceu no inglês. Você depois só vai atrás da gramática, como lapidar isso, né? Você está falando um tempo errado, mas a pessoa lá entendeu o que você queria dizer, entendeu? É tanto, lembrei de outro fato importante. Há algum tempo atrás, essas questões de importações, você comprava em outros sites, estilo Shein, esses aí que tem. E aí eu fiz uma compra e tive que me comunicar com o cara lá, que deveria ser chinês, em inglês. E quando eu mandei a frase e ele me respondeu e deu tudo certo. O problema que eu tinha, ele resolveu através do inglês escrito, do que eu produzi.
E aí eu vi que foi mais um ganho na minha vida. Pronto, estou me comunicando em inglês, estou vencendo no inglês, estou aprendendo inglês. Mas aí fica aquela dúvida, mas dá para entender sem a gramática? Tipo assim, eu quero me comunicar, mas eu não sei nada de gramática. E dá para se comunicar? Dá para conversar? Dá, João, dá, porque aí você vai procurar, você vai ouvir uma frase um americano falando, você vai ouvir essa frase, vai fazer a transcrição, e mesmo que você tenha errado a transcrição, você vai ter a transcrição certa depois, você vai ter acesso a isso. Então você vai aprender o que aquela pessoa falou, e do jeito que ela falou, você fala, então é essa expressão aqui que ele falou. Então eu já internalizei essa expressão através da fala de um americano, de um nativo, ou que seja de um britânico, talvez. Então eu já aprendi ali vocabulário, já aprendi a gramática, já aprendi como se fala. Aí agora só falta eu falar. Aí eu falo na prática e eu repito o que ele falou, do jeito que ele falou. Então, assim, eu aprendi 3 coisas fazendo um exercício que não é cansativo, não é chato, como se eu estivesse aprendendo apenas a gramática. Então você pode afirmar aí, para a gente entender, deixar bem claro que o inglês não começa na gramática, começa no ouvido, né? Para mim, na minha opinião, começa ouvindo e falando. A gramática vem para dar uma lapidada, como eu falei, para estruturar depois. Depois aí você vai, sim, você vai fazer uma entrevista de emprego em inglês, claro, você vai ter que falar corretamente, você vai ter que falar com a gramática, você vai conversar em uma reunião, né, vai conversar com outras pessoas, você vai viajar, vai fazer turismo, vai para a Europa, vai ter que falar certo com a gramática. É Sim, como se a mas gramática entrasse depois no inglês, né? isso. Faz parte, mas E não você não vai primeiro focar, passo. você não vai focar na gramática, você vai focar em entender e falar direito. Não é o motor da fluência, né? Não, Ele é o acabamento final, né? é isso, é a pintura ali, o polimento. E aí fala um pouquinho também sobre perguntas que todo mundo geralmente faz, as pessoas ficam na dúvida. Para quem estuda inglês, tem aquela vontade de aprender inglês, sempre tem algumas dúvidas comuns, né? Primeiro, preciso traduzir tudo em inglês, eu já vejo ali, eu tenho que traduzir logo para entender. Não, tradução, eu não trabalho com tradução. Talvez é importante, tradução mas a gente trabalha mais com a interpretação do inglês da frase, o que é que a frase quer dizer. Então, se você for traduzir, você fica refém da tradução. E na interpretação, não. Você interpreta ali o que é realmente. Às vezes, o que está escrito lá, você, por ter um conhecimento em português, você pensa que é uma coisa, mas não é. É outra coisa. E essa interpretação é importante porque você vai internalizar a interpretação. E depois, quando você for falar, o seu recurso, você vai buscar um recurso no seu cérebro e tá lá essa informação. E você vai e fala. Você não vai ficar traduzindo, eu quero, I want. Não, você vai falar automaticamente, já vai vir a expressão toda. E se precisar você mudar alguma coisa na expressão, você vai saber como mudar. E eu queria já forçar muito essa questão do ouvir, né? A dificuldade é muito grande de ouvir. As pessoas, às vezes, é comum. Digo porque é muito comum e sempre pergunta. Leio, entendo o que está escrito, mas se aquilo mesmo que está escrito for para alguém falar, eu não entendo nada. É isso. Pois é. É o que eu falo no curso lá dos 300%, do Potencialista em Inglês em 300%. Primeiro que você não começa com um texto complexo, tipo de uma série, tem vários tipos de séries, séries que falam de ambiente de advocacia, ambiente médico. Essas séries são as mais difíceis para a pessoa realmente. Técnico, né? Coisas que você não vai usar no dia a dia. Então não precisa você começar por esses temas. A gente começa com um vocabulário bem básico mesmo, como se fosse vocabulário ensinando para uma criança, coisa bem tranquila mesmo. Acordei hoje, né, o que é que eu vou comer, tô com fome, tô com sono. E aí você vai aumentando esse nível. Então, assim, você vai começar a ouvir coisas fáceis para depois você evoluir. E para, eu vou trabalhar com música, né? Então, eu vou procurar vídeos no YouTube que falem sobre música, sobre o ambiente musical. Eu trabalho promovendo eventos, quero trabalhar com bandas gringas, então eu vou ali naquele ambiente ali, saber como é que fala microfone, como é que fala bateria, guitarra, montar o som e tal. Então você vai atrás desses vocabulários, né, específicos, você não aprende tudo de vez. Eu vou trabalhar com culinária, então só vou focar ali nos vocabulários e expressões voltados para culinária. Não, como é que eu vou trabalhar com culinária estudando coisa de música? Não,
Não vai vai. bater, né? Algumas coisas você vai saber falar, mas assim, vocabulário específico, e aí já é algo mais avançado, que você vai buscar. Eu quero falar sobre temas de espaço, NASA, aí já é outro vocabulário. Então, assim, você vai aprender inglês, falar ali o básico, mas depois você vai se aprofundar nos temas. E aí o iniciante não vai começar falando de espaço, de NASA, de planeta, né? Ele vai começar falando, né? Eu sou isso, faço isso, né? Tenho tantos filhos, tô casado e tal. Vai começar ali se entender dentro do inglês para depois expandir. E é o desespero de quem está querendo aprender inglês, muitas vezes lá no começo não entende nada. Isso é normal, é É, preocupante. Você, ó, acabou para mim, olha aqui, não entendo nada no começo, dá um hum, desespero. é normal o desespero, mas a pessoa vai evoluindo. Dia após dia, ela estudando ali, começando ali os pequenos passos do básico mesmo, dos exercícios, você vai começando a internalizar as frases, as expressões. Você está vendo que eu nem estou falando internalizar palavras, porque o inglês é muito mais a composição da frase, da expressão, do que a própria palavra. Então você vai internalizando as expressões e daqui a pouco você já está evoluindo. Então, assim, dá um desespero, dá, mas depois a pessoa. é, ela evolui. Vamos falar um pouquinho sobre o falar também, que é que muitas vezes a dificuldade na sonorização na fala, né? Para destravar, né? Para começar. E aí, primeiro, qual o som realmente que destrava o inglês? Começa a falar um pouquinho sobre isso, aquele som que começa a destravar. Ó, primeiro, como eu falei, o português, ele tem, a língua portuguesa tem os sons próprios da língua portuguesa, que é o que isso que a gente está falando aqui, você entende o que eu estou falando. Em inglês tem os próprios sons também. Então, assim, não adianta você querer falar inglês com a sonoridade do português, não vai sair totalmente errado e as pessoas vão até acabar não entendendo muito o que você está querendo dizer. Então você tem que aprender os sons em inglês. E muitos sons em inglês são difíceis pro brasileiro em geral. Som de R, som de TH, entendeu? Som de quando tem as consoantes juntas. Então, assim, você realmente vai ter que, na transcrição, quando a gente faz, você repete ali até repete a expressão 1000 vezes até entender e reproduzir, porque quando você faz a transcrição, você ouve o áudio e escreve o que você entendeu. Só que aí, beleza, você escreveu o que você entendeu, depois você vai corrigir. Ah, se a transcrição estava certa, beleza, você ganhou ponto, você evoluiu, e aí depois você vai ouvir de novo o áudio e vai falar a mesma coisa. Então você já aprende a falar o som que é um som diferente do português e acaba falando esses sons que são difíceis para o Brasil. Muitas palavras são difíceis mesmo de uma pessoa que está iniciando falar, mas depois tudo fica mais tranquilo. E quando o som simplesmente some ali, você não consegue entender aquele som, ele parece que desaparece. A palavra ali, aquele som, ele está escrito, mas dentro do texto não aparece o som. É isso. Aí você tem que conhecer as estruturas em inglês, porque o inglês escrito é diferente do inglês falado. Em inglês, o T some, o D some, o G some, até uma palavra pode sumir em inglês dentro de uma expressão. E se você está acostumado, como os nativos, o americano, o britânico, ou quem quer que seja, fala inglês, fala, você consegue perceber o que é que a pessoa está falando. Isso se dá muito em questão de você estar em contato com a língua inglesa diariamente. E aí você vai. É tudo uma questão de Parece uma internalização. palavra só, muitas É vezes. uma expressão. Então, parece uma só palavra. Juntou ali, você não consegue discernir que palavra é. Tipo, tem uma expressão que é I am on my way. I am on my way. A pessoa fala I'm on my way. Entendeu? Então, assim, é uma expressão, mas só que é como se fosse uma palavra, mas é uma frase. Aquelas palavras também que viram quase nada ali. Você consegue olhar, ela não... as reduções, né? Isso. Vamos falar um pouquinho sobre uma dúvida também, que é muito comum. As famosas gírias em inglês, né? São as reduções, a gente chama de gírias, mas no inglês é a redução, não é isso? Por exemplo, no Brasil a gente tem no Nordeste a gente faz muito isso, de pegar uma frase e reduzir ela, vem pra cá, né? Ao invés de dizer aqui, tá ali, né? No inglês rola muito essa questão das gírias, né? E das reduções. Rola.
rola, e aí você tem que estar atento a isso, porque, tipo, às vezes uma expressão dos Estados Unidos não é a mesma expressão do inglês britânico, e questão de gíria é muito mais questão de regional também. Nova York já é diferente de Los Angeles, entendeu? Então, assim, primeiro passo, você quer aprender inglês, você quer falar que tipo de inglês? O americano, o britânico, vou dizer o americano, mais para o americano, mais para o britânico. Tem um inglês também considerado o inglês internacional, que é tipo aquele geralzão. Só que se for nos Estados Unidos, você vai fazer uma imersão ali no país. O país é enorme. Então, assim, tem vários tipos, vários sotaques e várias gírias. Então, assim, eu sugiro, a não ser que você tenha uma viagem marcada lá pro interior de uma cidade perto de Nova Jersey. Aí você vai consumir material dessa região. Ah, como é que eu vou consumir? Tem aplicativo também que a gente indica, que é um aplicativo que ele mostra onde tem rádios de todo o mundo. Então você vai na região ali, Nova Jersey, vê as rádios que tem lá, e as pessoas que falam nas rádios de lá são pessoas de lá. Então você já vai estar em contato com o sotaque de lá, com as gírias de lá. Só que eu não sugiro ninguém aprender a começar por gírias, né? Porque é algo muito, assim, Já é específico, mais né? evoluído já, né? É específico. ah, Enfim, se você for falar, às vezes você se confunde e falar uma gíria para outra pessoa que ela não vai entender. Mas há muito disso, de gírias e também de redução de palavras, palavras que somem. Isso tem Fala muito. de redução. Tem alguns exemplos práticos para a gente? O que é mais comum no inglês? Algumas reduções algumas frases para o pessoal entender aí em inglês. Que ela é dita de um jeito e depois da redução ela fica como? Ó, tem várias palavras e aí não entra só em questão de redução, mas entra em questão dos fenômenos, como eu posso dizer, fenômenos fonéticos, que é o flap T, o T dropping, o G dropping, o D dropping, que são as letras que elas dropem a cair, que caem, que saem da frase. Então, quando a letra sai, há uma junção das palavras e acaba que ela reduz e fica parecendo uma frase mesmo. Por exemplo, tem uma expressão que é put, P-U-T, it on. Put it on. Se você fosse falar, né, normal assim, put it on. Só que o pessoal fala put it on, put it on. Sim. Então, assim, você fala como se fosse uma palavra só. E acaba tendo uma redução de tempo. E aí a pessoa pensa até que os americanos falam rápido. Não, eles falam normal, só que eles têm as reduções dele, os fenômenos, como eu falei, os fenômenos fonéticos deles, como a gente tem o nosso, né? Voz me ser, você, eu ser. Eles também têm os deles que as línguas, e aí eu falo de modo geral, são vivas, né? E elas vão se adaptando à geração que tá. Então, assim, é capaz de que por Irão no futuro seja outra coisa, entendeu? Já Já alguma menor coisa e assim, já reduzindo mais ainda. isso. E aí, algumas pessoas preferem estudar inglês, eu já vi algumas utilizando esse método de como usar cards com palavras soltas, né? Para tentar decorar aquelas palavras soltas. Tipo Na tua opinião, flashcards. flashcard, na tua opinião, isso surte Ó, efeito? flashcards é interessante porque é tipo uma técnica de repetição espaçada, né? Tipo assim, repetição espaçada. Você estudou hoje, daqui a 2 dias você estuda, revisa, né? O que você fez, estuda coisas novas, depois de outros dias, 3 ou 4 dias, você volta, revisa tudo de novo, estuda coisas novas. Então, assim, é uma repetição espaçada. Flashcard funciona, mas eu não aconselho colocar só palavras soltas. Aconselho colocar expressões, inclusive você pode fazer flashcards com a escrita na primeira parte e atrás aí você tem que ter um aplicativo você coloca a pronúncia da frase. E também você pode fazer com a tradução da expressão. Você coloca na frente a palavra em inglês, você vê a expressão, vai tentar acertar o que é que aquela expressão
significa. Mas isso aí não adianta você fazer um dia e não fazer, tem que fazer constantemente, que é a repetição espaçada, que é o que a gente usa no curso Potencialize Seu Inglês em 300%. A gente usa muito repetição espaçada através de flashcards. Você tem alguns aplicativos que fazem o flashcards, mas você pode fazer flashcard com uma folha de papel, escrevendo à mão, inclusive, e fazendo, funciona tipo um jogo, né? Quem gosta de aprender através de jogos, o flashcards funciona. Vamos falar um pouquinho sobre a comunidade 300x, né? Como é que funciona o top? Vamos lá, hoje a pessoa teve acesso à comunidade, né? Como é que ela vai começar a trabalhar ali? Você já iniciou, mas faz um resumão para quem está aí acompanhando a gente, para dizer assim, olha, você vai ter tais benefícios, a método vai funcionar assim. Um resumo bem prático para quem está aí acompanhando, dizer assim, esse é o método 300x para eles entenderem. João, na comunidade 300x, eu separei, fiz vários microcursos. Tem um microcurso principal, que é o Potencialize Seu Inglês em 300% em 30 dias. Ou seja, não importa qual nível do seu inglês, se você é avançado ou iniciante, você fazendo aquilo que eu estipulei lá, você vai potencializar ele em 300%. Brasileiro não começa do zero. Brasileiro sempre vai saber alguma palavra em inglês, alguma expressão. Então, assim, se seu nível é 0,5 ou seu nível é 1, você multiplicando por 300%, ele vai crescer 300%. Se é 2, multiplicado por 300. Então, e assim segue. Então, assim, tem esse curso. E eu tenho um curso de fenômenos. Eu sempre estou esquecendo a palavra. Eu tenho o curso dos fenômenos fonéticos, que aí você vai aprender, como esse que eu já falei, né? O flap tilt, drop, né? Que o T entre vogais tem som de R. Tem muitas coisas legais para aprender lá. E, por incrível que pareça, tem um curso de gramática, mas só o que você precisa saber. Na prática. Tem um curso de gramática, tem um curso de shadowing, que é muito importante também, que trabalha conjugado com a transcrição. Shadowing é quando você escuta tipo uma frase e você repete quase que simultaneamente a frase. Você ouve uma frase e você meio que vai quase que falar do mesmo tempo. Tem outros cursos também voltados para transcrição, tradução bidirecional. Tem esse curso que é muito interessante. Essa tradução também funciona junto com esse recurso da repetição espaçada que a gente falou. Você vai, por exemplo, você pega uma folha de papel, você escreve aqui as frases que você quer e a tradução. Beleza. Aí no outro dia, amanhã, por exemplo, você vai tapar o lado. Tipo, você fez inglês e tem a tradução. Aí você estudou. Aí no outro dia você tapa o inglês e vai escrever a tradução em português. E assim vai. E todos os dias você vai fazendo isso, vai revisando. O importante sempre é revisar, é ter essa repetição espaçada que vai ajudar o seu cérebro a identificar que esse assunto é importante e aí você vai absorver esse aprendizado de inglês, seja qualquer um. Você pode usar para qualquer conhecimento, mas no inglês a gente usa assim. Internalizar. Essa imersão conta muito também no aprendizado. A imersão da pessoa, de fato, está disposta ali a se jogar, dizer, olha, a partir de agora eu quero aprender inglês, eu quero, de fato, dominar inglês, criar esse prazer pelo inglês. Essa imersão conta muito de mudar o seu ambiente para isso também, né? A imersão conta muito. Aí você muda seu celular para a língua inglesa, seu Instagram para o inglês, né? Você vai começar, eu já li um livro em português, vou ler ele em inglês. É bom porque você já sabe como é a história. Sim. E aí, quando você lê em inglês, você vai perceber como é que é escrito. Lembrando que essa parte da leitura, de aprender lendo, eu já deixo para depois que você já aprendeu ouvindo e falando, entendeu? Vou assistir série, tem que tomar cuidado também com essa questão de, vou assistir filme em inglês com legenda, porque assim, todo brasileiro já assistiu filme com legenda, milhares de filmes com legenda. Fala inglês por causa disso? Não. Não fala. Vou chegar lá, inclusive. A gente está no finalzinho já do nosso podcast e tem algumas perguntas que são aquelas perguntas rápidas, né? Aquelas perguntas que a gente já vai direto aí, dúvidas que são comuns e você, aquele bate-bola bem prático para a gente fechar o podcast, para o pessoal deixar no gostinho aqui para o próximo.
Vou começar com a primeira. Qual o maior erro de quem começa a estudar inglês? Começar pela gramática. É um dos maiores erros, é seguir esse padrão. Por exemplo, na escola, a gente aprende muita gramática. Verbo to be, né? Como conjuga, não sei o quê. Só que a pessoa não entende, não sabe nem o que é o verbo to be, como é que usa, as expressões, né? Como é que o verbo é aplicado, as situações do dia a dia. Não sabe, só quer saber se conjugou o was certo, o were certo, né? Se o, entendeu? Então, assim, o maior erro é começar pela gramática. É o maior, outro erro também é querer pensar que vai aprender rápido na hora que você quiser, e não é assim. É um processo, como todo conhecimento na vida é um processo. O maior erro é ter vergonha de se expor, de falar, de procurar alguém que fala inglês e, e ficar com medo de falar. Eu acho que esses erros aí eu considero. E aí você já adiantou, mas essa aqui tem que deixar claro. Filme com legenda ou sem legenda? Filme, se você está aprendendo inglês, é importante que o áudio seja em inglês. É importante que tenha a legenda. Só que assim, como eu falei, a gente já assistiu milhares de filmes com legenda e não fala inglês, né? Você tem que assistir o filme, mas você tem que assistir de forma aplicada. Você tem que dissecar o filme. Como eu já fiz uma vez, peguei uma série e dissequei cada episódio, né? Estudando, fazendo a transcrição. Eu assisti a série, me diverti assistindo a série, não sei o quê. Só que aí depois eu gravei só o áudio da série, fui fazer transcrição e falar o que eu tava ouvindo. Então, assim, aí sim deu uma potencializada. Agora, assistir o filme por ouvir, por assistir, assistir o filme por assistir, isso não vai te ajudar muito. É bom, porque é um recurso que as pessoas consideram, nós consideramos, como você vai assistir um filme em inglês com legenda. É uma exposição, é um listening passivo que você faz ali, que de alguma forma você está em contato com a língua inglesa. É a mesma coisa de você ouvir uma música, né? É a mesma coisa de você ouvir um podcast em inglês e tá fazendo outra coisa, você está sendo exposto à língua inglesa. Isso é importante, mas não vai ser algo que vá definir que você vai aprender inglês, entendeu? É importante você fazer essa imersão, estar rodeado de inglês, fazer esse listening passivo e tal. Mas não esquecer do ativo. Você gostou da série, pega o episódio ali, pega o áudio, pega o script dele, que é tipo o que as pessoas falaram, né? E vai fazer a transcrição e depois vai comparar com esse script, se você escreveu certo ou não. Aí se você não escreveu, você já vai aprender como é que se escreve. Então, assim, de alguma forma você vai aprendendo como as expressões são colocadas. E por fim ainda, a gramática vem de brinde. E aí, quanto tempo você orienta a pessoa a treinar por dia? No mínimo 15 minutos por dia. Se fizer todo dia 15 minutos, já vai ter um grande avanço. E o máximo é as 24 horas que você puder estar em contato. Não que você vá estudar 24 horas, mas tipo, você está em contato com o inglês, você trabalha com redes sociais, bota tudo em inglês, né? Começa eu quero aprender uma receita de fazer tipo uma caipirinha. Vou ver essa receita em inglês, como é que a pessoa fala limão, gelo, o copo, o açúcar, entendeu? Então, você vai aprendendo esse vocabulário do dia a dia, né? Quer fazer um outro prato, quer assistir a entrevista do seu artista favorito, né? Lançou uma música, você vai lá e vai tentar entender o que ele está falando, lembrando que o inglês, você vai aprender inglês, beleza, você vai aprender o básico, só que vai ter assuntos que você não vai dominar. Você quer falar de ciência, quer falar de música, quer falar de contexto religioso, enfim, de tecnologia, os vocabulários são diferentes. Muita coisa é igual, mas os vocabulários são diferentes. Então aí você tem que focar. Vou trabalhar na tecnologia, então eu vou focar nesse vocabulário aqui, nesses vídeos aqui, nessas pessoas aqui que falam só sobre tecnologia em inglês e vou ficar craque nisso. Aí depois você pode mudar para outro nicho. Você falou várias opções aí, várias formas de melhorar o inglês, mas qual é o hábito que você diria que mais acelera o inglês? Mas acelerar é ouvir e falar. É esse que é em todos os microcursos que a gente tem lá na comunidade 300X, todos esses microcursos que a gente tem lá, eles trabalham essa questão do ouvir
e falar. Ouvir e reproduzir, ouvir e falar. O ouvir é o input e o falar é o output. Aí depois você pode ter o outro input, que é a leitura, e o outro output, que é a escrita. A gente tem visão de que inglês é muito bom para criança, para adolescente, aí adulto é muito difícil de aprender, é mais difícil para o adulto. Olha, a criança é bom para aprender porque ela tá com a mente nova, não tem muitas atribuições do dia a dia, não tem que trabalhar, não tem que pagar boleto. Aí fica mais fácil realmente para a criança aprender. Mas o adulto consegue aprender, inclusive, é até um bom para quem é idoso, é uma atividade que vai gerar uma atividade no Exercitar a mente, né, cérebro, também. exercitar a mente e até prevenir algumas doenças mentais, como por exemplo Alzheimer, né? Você vai exercitar seu cérebro e ele vai perceber que ele ainda é útil. Então ele vai estar ali sempre em exercício, atuando. Então assim, dá para aprender em qualquer idade. É só ter a exposição certa e querer mesmo. E aí, para quem está interessado em aprender inglês, aprendendo a ouvir, você falou muito do ouvir inglês. Qual o som mais difícil para o brasileiro que ele tem dificuldade de identificar? Muitos brasileiros falam que é o som do R, né, e também do TH. Muito difícil, porque o TH tem o TH de thought, e tem o TH que ele é vozeado, que é o though. Então, dois tipos de pronúncia. Então, às vezes os brasileiros se enrolam nisso, mas, como eu falei, com a técnica de fazer a transcrição, de ouvir e repetir, você vai conseguir falar, vai conseguir colocar a língua onde é, e vai estar até depois no automático falando normal. Chega no finalzinho do nosso podcast, né, 300X, da comunidade 300X. Eudes, dá para aprender inglês, deu para ficar claro para quem está acompanhando a gente. Eu queria deixar um recado para quem está acompanhando aí. Abriu a sua mente esse podcast, você conseguiu entender melhor? Se você entendeu e já abriu a sua mente sobre inglês, já coloca no comentário aí embaixo aí. Eu vou ficar fluente, já anota aí, deixa seu comentário que é muito importante a gente ver que você já está aí interessado em participar da comunidade e aprender. Aproveita, já está aí na rede social também, já se inscreve no canal, já compartilha o episódio com os amigos. Aquele seu amigo que está com dúvida, ei, ó, viu alguma coisa sobre inglês, você disse que era difícil? Viu um podcast bem bacana, massa, o pessoal tirou muita dúvida, então já compartilha também, aproveita esse momento e quero deixar aqui já eu, finalização, qual o recado que você deixa pro pessoal? João, primeiro agradecer a todos que estiveram aqui na live com a gente. Muito obrigado, né? Deixa aí seus comentários para a gente entender, né? Poder até trazer outros temas, outros convidados também para falar sobre. E quero dizer que você quer aprender inglês, visita lá a nossa comunidade, né? Tem vários cursos, como eu falei, né? Tradução bidirecional, fenômenos fonéticos, shadowing, até o curso de gramática, mas só o que você precisa saber para aprender inglês. Tem o nosso xodó, que é o Potencialize Seu Inglês em até 300% em 15 dias. Então, lá tem tudo, né? Todo o perfil para você que quer começar a aprender inglês, principalmente você que quer aprender inglês do zero. Vou deixar o link aqui na descrição, nos comentários. Quem quiser acessar, pode ir lá e conferir e comprovar o resultado. É isso aí, obrigado a você que acompanhou a nossa live, esteve aí com a gente aprendendo, tirando suas dúvidas. No próximo episódio tem uma promessa que já está na nossa pauta. A gente vai mostrar como treinar o seu ouvido em 15 minutos por dia. É possível. É isso, é possível. Só 15 minutos a pessoa vai treinar o ouvido e falar e já dá um salto exponencial em uma semana, por exemplo. Se você fizer isso em uma semana, você vai ter um resultado grandioso. É isso aí, pessoal. Obrigado pela participação de todo mundo. Não deixa de se inscrever no canal, tá? Deixa seu recado aí, já compartilha para os amigos também. É um prazer. Estaremos de volta com essa informação. 15 minutinhos ouvindo, você vai aprender inglês. Tchau, pessoal. Valeu.